Opa, beleza? Aqui é o N trazendo mais um vídeo de curiosidades. Dessa vez sobre a história do serial killer Jeffrey Dahmer. Mas antes de tudo, se você é o tipo de pessoa que curte esse conteúdo de curiosidades sobre assuntos diversos, mistérios e segredos, saiba que você é o meu público-alvo e eu faço esses vídeos diretamente para você, tendo vídeos novos toda segunda, quarta e sextas-feiras. Se inscreve e deixa o like aí, por favor, para o YouTube passar a divulgar mais e mostrar para mais pessoas que, assim como eu e você, curtem esse tipo de vídeo. Muito obrigado. E agora, bora pro vídeo? Recentemente, a Netflix lançou um seriado chamado Dahmer, um canibal americano, que conta a história do serial killer Jeffrey Dahmer. Essa história que, diga-se de passagem, é repleta de detalhes extremamente zoados. A série, apesar de não ser um documento, é baseada na história real e tenta aportar de um jeito diferente e menos específico a crueldade cometida pelo Dahmer, pelo fato da série ter revivido um caso que aconteceu uns anos atrás. Vem comigo que eu te conto todos os detalhes da vida de Jeffrey Dahmer, o canibal de Milwaukee. Nascido no dia 21 de maio de 1960, como Jeffrey Lionel Dahmer, estamos falando de um dos piores serial killers da história, oriundo de uma família de classe média da pequena cidade de Milwaukee, nos Estados Unidos. Desde muito novo, ele também demonstrava um certo apreço por coisas mórbidas. Quando criança, pai dele notou como o filho ficava emocionado ao escutar som de ossos de animais quebrando. E na adolescência, o estranho menino e a sua família se mudaram para B.A. Township, um pequeno município localizado no estado de Ohio. Nessa época, Dahmer passou a beber muito e rapidamente se tornou um alcoólatra. Ele bebia frequentemente na escola, muitas vezes escondendo cervejas e outras bebidas em um grande casaco do exército que sempre usava. Nessa época, Dahmer também se descobriu gay, e conforme sua sexualidade florescia, eram desenvolvidas certas fantasias sexuais que não eram muito comuns. Seus desejos eram os mais estranhos possíveis. Desde fazer sexo à força com outros homens, até relações sexualmente abusivas, sendo extremamente violentas. Ele ficava excitado só de pensar na ideia de dominar e controlar completamente outra pessoa. A partir desse desejo estranho, você já consegue ter uma ideia dos horrores que Dahmer cometeu. À medida que esses desejos proibidos ficavam cada vez mais fortes, Dahmer foi se rendendo a eles até que, algumas semanas depois de se formar no ensino médio, ele se entregou completamente aos seus desejos proibidos e cometeu seu primeiro assassinato. Quando seus pais se separaram, Dahmer e sua mãe permaneceram na casa em que moravam e seu pai e seu irmão foram morar em outro lugar. Com isso, quando sua mãe viajava, Dahmer ficava sozinho em casa e fazia o que bem entendia. Em uma dessas ocasiões, ele convidou um garoto chamado Stephen Mark Ricks, de 18 anos, para beber algumas cervejas na sua casa. O Stephen iria para um show de rock na região, mas decidiu ir até a casa de Dahmer antes do show. Depois de algumas cervejas, o Stephen decidiu ir para o show, o que deixou o Jeffrey muito irritado. Ele estava de costas. Dahmer deu um golpe em sua nuca e depois o estrangulou até a morte. Mas a pior parte ainda estava por vir. Depois de matar o jovem, Jeffrey tirou a sua roupa e se masturbou em frente ao seu cadáver. O corpo de Stephen foi dissecado por Dahmer, que teve seus ossos removidos e esmagados, além da sua carne ser dissolvida com um ácido. Essa foi a primeira vez que ele matou alguém. Um ato que iria se repetir muitas e muitas vezes nos próximos anos. Apesar de ser um terrível assassino, a imagem que Jeffrey passava para as pessoas era de um jovem calmo, agradável e que estava tentando encontrar uma maneira de ganhar a vida. Depois de terminar o ensino médio, Dahmer até entrou na Universidade de Ohio, mas largou os estudos tempos depois por causa de seus problemas com o álcool. Ele também serviu no exército durante 2 anos antes do seu alcoolismo se tornar um problema muito grave. Apesar de ser dispensado do exército, Dahmer foi morar na casa de sua avó, no subúrbio da cidade de Milwaukee. Tempos depois, descobriram que Dahmer tinha drogado e abusado 2 soldados no exército em Milwaukee, e seus crimes continuaram. Ele cometeu vários crimes sexuais, como se masturbar na frente de menores de idade, drogar homens e depois usá-los em casas de banho gays. E em setembro de 87, ele voltou a cometer assassinatos, dessa vez matando um homem chamado Stephen. Os dois se conheceram em um bar e Dahmer convenceu todos os homens a irem até o quarto em que ele estava hospedado. Segundo o próprio Dahmer, seu objetivo era apenas drogar e estuprar o homem.
mas ele acordou na manhã seguinte com a mão machucada e o cadáver de outro homem debaixo de sua cama. Após o assassinato e este evento, o Jeffrey Dahmer não parou mais. Ele então passou a procurar jovens em bares gays e atraí-los para sua casa, onde ele morava com a sua avó. Lá, ele os drogava, estuprava e depois os matava. Nesse período, ele matou mais 3 jovens, até que ele foi preso por abusar sexualmente de um menino de 13 anos. Por causa dessa acusação, Jeffrey cumpriu 8 meses de pena. Mesmo preso, seu desejo de matar só aumentava. O problema é que só matar já não era mais suficiente. Dahmer gostava de praticar atos sexuais e, posteriormente, passou a guardar os corpos, como pequenos troféus de suas vítimas. Essa prática começou quando ele conheceu um modelo de 24 anos chamado Anthony Sears. Os dois se conheceram em um bar. Depois de ir para casa com Dahmer, Anthony foi drogado, estuprado e estrangulado até a morte. Para guardar uma pequena recordação do crime, Jeffrey guardou a cabeça e as genitais de Anthony em potes cheios de acetona. Quando Dahmer mudou para sua própria casa, ele levou os membros de Anthony que estavam guardados. E nos 2 anos seguintes, enquanto morava sozinho em uma pequena casa no centro da cidade, ele cometeu boa parte de seus 17 assassinatos. O modus operandi dele costumava ser o mesmo. Ele atraía jovens para sua casa, muitas vezes oferecendo dinheiro para posarem nus. E, na verdade, o que o Dahmer fazia era um convite para conhecer a morte de uma forma extremamente cruel, pois quanto mais gente ele matava, mais frio e depravado ele ficava. O assassino, então, passou a tirar fotos das vítimas mortas e também passou a dissolver a carne e os ossos dos jovens que matava. Como recordação, ele costumava guardar o crânio de suas vítimas. E quando você acha que não poderia ficar mais bizarro, Dahmer começou a se interessar por canibalismo. Isso mesmo, você não ouviu errado. Por isso, ele passou a conservar partes dos corpos de suas vítimas nas geladeiras da sua casa. Mesmo com tantos jovens desaparecendo de forma misteriosa, ninguém desconfiou que Jeffrey era um terrível serial killer. Até que no dia 22 de julho de 91, a polícia finalmente descobriu sobre os crimes cometidos por ele, e Jeffrey atraiu para sua casa um homem chamado Tracy Edward, de 32 anos. Assim como fez com todas as suas outras vítimas, ele ofereceu dinheiro para ele posar nu para as fotos, mas quando chegaram na casa de Dahmer, o homem foi surpreendido com uma faca e obrigado a tirar a roupa. Aterrorizado, ele então convenceu o Dahmer que se os dois eram só amigos, ele não precisava ameaçá-lo com uma faca. Após Dahmer baixar a guarda, Tracy então deu um soco no rosto do serial killer e saiu correndo pela porta da frente. E ao encontrar um carro da polícia, ele contou tudo o que tinha acontecido e as autoridades se dirigiram diretamente para a casa de Dahmer. Lá, o policial encontrou fotos de cadáveres desmembrados e, além disso, também foram encontrados 4 cabeças decepadas na cozinha e um total de 7 crânios na geladeira. Também havia várias partes do corpo, incluindo 2 corações humanos em um dos quartos. A polícia encontrou um tambor, de onde saiu um cheiro extremamente forte e desagradável. E ao conferir dentro do tambor, a polícia encontrou 3 corpos humanos desmembrados, sendo dissolvidos em ácido. Já preso, Jeffrey Dahmer assumiu todos os seus 17 assassinatos que havia cometido. E foram feitas 15 acusações contra ele, onde ele recebeu 15 sentenças de prisão perpétua. Rapidamente tornou-se famoso por ser um dos piores assassinos em série da história. E no dia 28 de novembro de 94, Jeffrey Dahmer experimentou um pouco do próprio veneno enquanto estava preso, onde ele pensou várias e várias vezes em tirar a própria vida, mas nunca teve a oportunidade. Até que ele encontrou com um outro prisioneiro chamado Christopher Carver, que o espancou até a morte com uma barra de ferro no banheiro da prisão. E segundo os relatos de Carver, Dahmer não revidou e nem tentou se defender, como se já tivesse aceitado seu destino. E assim chegou o fim a série de assassinatos de Dahmer. Se você quiser saber um pouco mais sobre os detalhes deste caso, você pode assistir diretamente a série da Netflix, que inclusive está recebendo muitos elogios por ser um dos mais últimos lançamentos da plataforma. Eu fico por aqui, mas em breve vai ter mais vídeos no canal. Segue aí a luta e deixa o like. Muito, muito, muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu!